seguindo aqui no nosso jornal Integração. Esta sexta-feira, dia 2 de fevereiro, Itapajé celebra exatamente 141 anos da abolição da escravatura aqui no município. Historicamente, Itapajé foi a segunda cidade do estado do Ceará a abolir legitimamente a prática da escravatura, durante ato realizado exatamente no ano de 1883. Acerca desse assunto, o nosso repórter Mário Almeida conversou com o professor Tarcísio Ferreira, e o professor Tarcísio exatamente nos traz aqui informações, dados históricos desse momento marcante, momento importante da história aqui do município de Itapajé. Vamos conferir. No Jornal Integração, nessa sexta-feira, 2 de fevereiro, dia em que Itapajé tem em memória a abolição da escravatura no município, a gente conversa com o professor Tarcísio Ferreira, de um conhecimento vasto na história do município, principalmente sobre esse tema. Professor Tarcísio Ferreira, o que dizer dessa importante data que faz parte da história do município de Itapajé, que é o 2 de fevereiro? 2 de fevereiro é uma data muito simbólica e significativa para Itapajé. É importante isso, e imagina que houve uma época aí que o 2 de fevereiro ainda não constava na relação das datas fundamentais e, consequentemente, não era comemorado devidamente. Mas nós, Itapajé, somos o segundo município a liberar seus escravos. Isso foi importante naquela época, tinha o quê? Tinha aí 111 escravos, naquela época. E nós tivemos Major Sampaio, nós tivemos Antônio Bezerra, nós tivemos uma série de abolicionistas que se envolveram nessa história toda, e Itapajé terminou sendo, no dia, recebeu a carta do Senado, já liberando Itapajé para a libertação dos seus escravos. Saiu antes essa decisão política e corajosa dos itapajéenses, especialmente aqui Felipe Sampaio, que foi um dos que mais se engajou nessa campanha. Então, é importante que a gente tenha isso com um dos fatores históricos, culturais do nosso município. Então, 2 de fevereiro de 1880 foi antes, inclusive, da Lei Áurea, da Princesa Isabel. É importante que se abra hoje ainda uma discussão em relação ao significado, às razões por que isso aconteceu. Nós tínhamos o quê? Falei 111 escravos, mas nós tínhamos muito mais do que isso. A história da escravatura do Brasil, ela foi contada muito mal contada. Não é culpa daquelas pessoas que contaram, é porque naquela época o que eles tinham era isso para botar, E aí careceu de uma reflexão, de um estudo mais aprimorado, para que a gente pudesse, de fato, ter realmente a noção, os prós e os contras, por quê e por que não, da liberação dos escravos. O problema dos escravos é um problema mundial, A Inglaterra, a Europa e tal. O Brasil foi o último das Américas a aceitar a liberação dos escravos. Então isso, de certo modo, criou um mal-estar, porque lá na Europa e em outros países aqui da própria América reclamavam muito do Brasil, por que o Brasil ainda não tinha tomado essa posição. Até que finalmente apareceu a Princesa Isabel, e com a Lei Áurea, aí a gente tomou essa iniciativa, que é importante demais. Mas isso não significa que no outro dia não tinha mais escravo, não. É uma história que tem que ser contada com muito cuidado, com muito carinho, porque na realidade, essas pessoas, os escravos propriamente dito, sofreram demais. E sofreram talvez até mais quando foram, entre aspas, libertados. Por quê? Porque a sensação que eles tinham é que já tinham liberdade quando de fato não tinham. Então isso é importante, e eu até sugiro
aos professores de história do nosso colégio, que são excelentes professores, colégios que estão aí ganhando título, né, no cenário nacional, e isso é importante demais, que debatesse isso com mais amplitude, para que possa, amanhã ou depois, quando alguém sair por aí que tocar nisso, você fica à vontade para falar. Ou então, para que possa você mesmo, levando-se em consideração a nossa cultura e a nossa história, ficar mais à vontade para tratar dessa questão, desse assunto que é importante, porque essa questão de escravatura, essa questão de discriminação, essa questão ainda não está bem resolvida. Falta muita coisa ainda. Nós avançamos muito. Nós estamos caminhando com essa turma nova que está aí, que pode até deixar um pouquinho o celular de lado, um pedacinho, e aprofundar na questão da história nossa, para que possa realmente ter noção do que é, como foi e até aonde isso aí está sendo, se é bom, se é mal. Claro que é bom, mas que tem que ser muito bem estudado. Professor Tarcísio, o monumento existente na rua 2 de Fevereiro, monumento hoje que recebe um nome totalmente avesso ao que deve ser Praça do Ó, e no caso é o monumento onde foi de fato oficializada essa abolição da escravatura. Esse monumento, na sua concepção, deveria ser melhor conservado para ganhar uma melhor visibilidade? Na realidade, a Rua 2 de Fevereiro, que no passado não muito distante, era Rua Grande. Tinha a paróquia, tinha a casa paroquial, tinha a casa da fundação do Instituto Aprígio Coelho, que era um pouquinho mais para cá. Aí tinha a casa do senhor Olavo de Oliveira, que foi inclusive prefeito de Itapajé, da dona Olga. Tinha a igreja, que hoje ainda tem lá, né, aquela igreja. Do outro lado, você pegava, tinha o hospital, o primeiro hospital de Itapajé. Naquela época, quem atuava diretamente no hospital era o doutor Edmar Teixeira Vieira, torcedor doente do Ferroviário, e tinha a igrejinha. Entre o hospital e a igrejinha era a casa que a gente morava, né? A igrejinha que passou a ser a capelinha e que depois passou a ser a biblioteca municipal na época do governo do Jauro. Na descida ali, naquela casa onde hoje fizeram um prédio dos meninos do Zé Gomes, ali era a morada do Quintino Coelho, nasceu ali. E o Quintino, quando nasceu, o pai dele, a mãe dele, moravam na casa ali. Uma vez eu conversando com uma pessoa, disse, não, mas o Quintino passou aqui em Itapajé, a mãe dele teve um filho e foi embora. Eu digo, não, o Quintino passou aqui 2 anos. Passou 2 anos, daqui ele foi para Itapipoca e naquele tempo era Imperatriz, o nome de Itapipoca, e o Quintino, que era um cômico por natureza, a filha deles que nasceu lá, ele botou o nome de Princesa. Você perguntou, mas Quintino, de princesa, por que princesa? Aí ele disse, filho de Imperatriz é o quê? Se for mulher, princesa, né? E então, que ainda tem a descida lá, tem Eusébio, Bastos, não sei o que é Bastos lá, que eu não me lembro, tem ali. E aí depois passou para Israel Carneiro, e depois passou para outra pessoa que não me vê a memória, e depois caiu na mão do doutor Eldo. Doutor Eldo Rio Lousada era quem morava ali naquela casa. Daí depois ele faleceu, os vizinhos, os herdeiros negociaram e tal, e resolveram outra questão. Então, ali, que eles chamam hoje a Praça do Ó, que é o mau gosto danado Praça do Ó, viu? Ali, eu acho que devia ter uma referência mais significativa. Porque ali você vem, ali vai em encontro da rua Filipe Sampaio, ali naquela esquina onde era do pessoal do Chico do Olímpio, morou Luiz Saraiva e depois morou o senhor Aristóteles, ali naquela região. Mais para baixo, descendo, como se eu fosse aqui, digamos, lá para o lado do Biga, né? Aí você ia encontrar o Politeama. O que era o Politeama? Foi o primeiro clube social da história social
de Itapajé. E o Politirama é exatamente ali onde tem o mercantil hoje. E antes do Politirama tinha um outro clube aqui, mas não era ali naquela região, né? Do outro lado, na esquina, onde funcionou o posto Zé da Penha, era a casa do seu Mundim Bastos. Mundim Bastos era o chefe político da UDN aqui em Itapajé. E depois vinha a casa do seu Odilon e vinha a casa do seu Aristóteles Alves Carneiro, né? Aí desce, né? Se eu for enumerar aqui, nós vamos ter que fazer outro programa, porque é muita coisa. Professor Tarcísio Ferreira, muito obrigado pela sua atenção com a nossa reportagem e vir compartilhar o seu conhecimento da história de Itapajé, principalmente alusivo a essa data do 2 de fevereiro, com o nosso público ouvinte. Eu é que agradeço a vocês por me ceder esse espaço. São essas coisas que a gente tem que ver e que Itapajé tem que abrir os olhos para isso, porque toda cidade que preza também a sua cultura. As imagens são de Márcio Chaves e a reportagem de Mário Almeida. Agora já são 12 horas e mais 23 minutos, 12 e 23, né? Tá aí, portanto, e eu queria agradecer exatamente a colaboração do professor Tarcísio Ferreira, né? Nos contando, rememorando exatamente esse fato histórico e esses dados históricos, né? O professor Tarcísio tem um vasto conhecimento, né, sobre a história de Itapajé, né, exatamente ao longo desse tempo, e essa contribuição que ele dá exatamente nesse resgate, que a gente conversa em especial com essa turma mais nova, né, os mais jovens. Tem gente que não sabe nem por que hoje é feriado municipal aqui em Itapajé. Tem muita gente, você perguntar aí, né, esses jovens aí, alguns de 20, 18, 15 anos, tem muita gente que não sabe por que hoje é feriado municipal aqui em Itapajé, por que alguns estabelecimentos comerciais não funcionam ou funcionam somente até meio-dia. Tem gente que não sabe, né? Exatamente porque entra aqui um outro ponto importante, destacado pelo professor Tarcísio Ferreira, que é exatamente de se fazer esse resgate, de se manter viva exatamente essa história e esses momentos importantes da história de Itapajé. Esse acontecido exatamente dia 2 de fevereiro de 1883, é um momento extremamente importante na história, não somente aqui do nosso município que aconteceu aqui no nosso território, mas do estado, do país. Itapajé é a segunda cidade do estado do Ceará a abolir legitimamente a escravatura. Então, agradeço aqui a disponibilidade, a atenção do professor Tarcísio Ferreira, né? Sempre que a gente solicita, ele está sempre disponível, sempre muito solícito. E agradecer também aqui e parabenizar, né, ao nosso amigo Ribamar Ramos, né, que tem lá a sua página na internet, e essas ilustrações exatamente utilizadas, né, pela nossa produção, nosso amigo Márcio Chaves, foram exatamente tiradas, né, do conteúdo da página que tem na internet, o blog do seu Ribamar Ramos, né, que são, portanto, a gente pode pegar aqui o professor Tarcísio Ferreira, que é uma verdadeira enciclopédia aqui do município de Itapajé, conhece praticamente tudo, né? A história de Itapajé, né, como um todo, que sempre foi um estudioso, um pesquisador e de boa parte também um contemporâneo, né, de alguns fatos importantes da nossa história. E esses arquivos, esse acervo, essa história contada na página, no blog do Ribamar Ramos também, que é fonte de pesquisa, né, para todos nós. Então, você que quer exatamente se inteirar mais dos acontecimentos, das personalidades, né, importantes da história de Itapajé, ficam aí duas dicas: conversar com o professor Tarcísio Ferreira ou pesquisar também no blog do seu Ribamar Ramos, né, porque realmente são aí duas fontes, né, de pesquisa extremamente importantes. E a data de hoje, repito, uma data extremamente importante na história, né, do município de Itapajé.